Paz e graça para você ligado nessa emissora. Estamos iniciando, como sempre fazemos, o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todos os dias da semana. O assunto hoje é bem prático. Aquele que é cristão, né, que teme a Deus, que quer andar segundo a vontade de Deus, pede sempre ao Senhor que o dirija seus passos. E, de algum modo, precisa discernir a orientação que Deus lhe dá, né? Mas tem um complicadorzinho aí na história, que é a voz do nosso coração. Quando Deus fala conosco, pelo menos até onde eu sei, Ele fala por meio da sua palavra em nosso coração. Mas a própria palavra de Deus diz que o nosso coração é altamente traiçoeiro. Ele é muito enganoso. Diz lá Jeremias que ele é enganoso mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto, né? O livro de Provérbios tem várias advertências a não confiar no nosso próprio tino, porque todos os caminhos, diz um desses provérbios, parecem direito aos olhos dos homens, né? Aos olhos de quem o trilha. Em outras palavras, nós sempre temos alguma justificativa boa para as nossas ações ou para aquilo que a gente deixa de fazer, né? Então, aí começa a complicar, porque quando nós precisamos ouvir a voz de Deus, fala o nosso coração. Como distinguir aquilo que Deus de fato está falando daquilo que o nosso desejo secreto, o nosso coração quer que Deus diga, né? Eu acho que você está entendendo onde eu quero chegar. E isso é complicado. Em última análise, todos nós teremos justificativas boas para fazer alguma coisa ou para deixar de fazer algo, e vamos atribuir isso a Deus. Não, Deus me orientou, eu recebi de Deus uma revelação, eu estou sentindo de Deus que é isso e tal. E quando nós vamos ver, pode ser muito bem o nosso coração, o nosso desejo secreto, que a Bíblia também chama de concupiscência, nos traindo. Então, você que é de Deus, ajuda a gente. Como distinguir aquilo que Deus fala da voz do nosso coração? Está no ar o Vejam Só. Olá, estamos começando o programa Vejam Só, um oferecimento da Academia Teológica da Graça de Deus, a Agrade, que quer mandar um presente para você. Hoje é o dia especial em que nós mandamos o kit Jô Rezende para todos os telespectadores que participaram do programa a semana inteira e que votaram na enquete. Mas eu só tenho um kit para mandar, então eu vou ter que sortear esse kit entre todos esses telespectadores. Se não for o seu caso, tem jeito, faz o seguinte, entra no site agora, www.vejamsó.com.br, vote na enquete e você estará habilitado para participar dos nossos sorteios. Agora, para conversar conosco a respeito desse assunto, sobre a voz de Deus e a voz do coração, estão conosco o irmão Júlio César Silveira, que é professor da Academia Teológica da Graça de Deus, a Agrade, né, e é psicólogo, além de mestre em Ciências da Religião. Paz e graça, irmão Júlio, seja bem-vindo. Paz e graça, Heber. Prazer estar mais uma vez aqui com vocês, né? Tá de férias na Agrade? Até semana que vem. Mas professor não fica de férias, ele tem que estar se atualizando, revisando, né, revisitando, né, explorando outras leituras, né? Perfeitamente. O irmão é membro de uma igreja, né, que chama Comunidade Caminho da Graça. Caminho da Graça, Estação Vila Mariana. Exatamente, já esteve lá. Já estive lá, muito interessante. Muito obrigado pela sua presença conosco. Agradeço o convite. Do outro lado, o pastor Carlos Augusto Vailate, da Igreja Evangélica Jaboque. Ele que é professor do Instituto Betel Brasileiro e mestre em Teologia e Língua Hebraica, além de escritor. Pastor Vailate, paz e graça. Paz e graça, Heber, paz e graça, Júlio, né, a todos os telespectadores. É um prazer estar mais uma vez aqui no programa, Heber. A igreja do irmão é de linha avivada pentecostal, né? Isso, tem uma característica, né? Nós estávamos até conversando sobre isso nos bastidores com o Júlio, né? E ele até acabou sugerindo a ideia da definição de carismático, né? Mas uma mistura da teologia reformada com a teologia também pentecostal. É uma mescla. E onde fica a igreja?
Fica na rua Dr. Vicente Jacaglini, 834, na Vila Alpina, em São Paulo. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço. A Kátia Silva preparou a matéria. Será que ela anda ouvindo muito a voz de Deus? Vamos ver o que ela preparou aí. Com a sua voz, troveja Deus maravilhosamente. Faz grandes coisas que nós não podemos compreender. Querer não é poder. Este é um velho dito popular que acompanha muitas gerações. Por vezes, em orações, as pessoas pedem a Deus um melhor emprego, uma casa melhor, ou até mesmo que Deus possa ajudar na tomada de uma decisão. Deus prontamente ouve todos os pedidos. O problema é quando as pessoas não conseguem ouvir o que Deus tem a falar. Invariavelmente, algumas pessoas aconselham buscar ouvir a voz de Deus e obedecer. Apesar de ser uma resposta bíblica e correta, ela é muito vaga e certamente não satisfaz as nossas dúvidas. E muitas vezes acaba até criando outras. E então, como será que Deus fala conosco? As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu conheço-as e elas me seguem. De acordo com Jesus, foi-nos dada a habilidade de distinguir entre a sua voz e qualquer outra que não seja a dele. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Antes, fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Como distinguir a voz de Deus da voz de nosso coração? Isso é o que discute o Vejam Só desta noite. É isso aí. E você participa ativamente do debate por intermédio do site www.vejamsó.com.br. Vote na enquete, você nos ajudará e pode ganhar prêmios por isso, inclusive, né? Então a enquete de hoje é bem direta. Na prática, é possível distinguir a voz de Deus da do nosso coração? Na prática, né? Você tem facilidade para distinguir uma da outra? Sim, claro, não tem problema nenhum. A voz de Deus é inconfundível. Não consigo distinguir. Uma hora eu penso que é Deus, outra hora eu acho que é meu coração, no fim não ouço ninguém. Fico tão indeciso que não faço nada. Ou o não sei. Eu vou esperar, né, o que o pastor vai lá, o que o irmão Júlio tem a dizer, e se o Weber não atrapalhar muito, eu vou conseguir chegar a uma conclusão e no fim do programa eu respondo a enquete. Tá bom? Tudo bem, tá tudo válido. Muito bem, vamos lá. Com quem que eu começo, hein? Vou começar pelo Vailate. Vamos lá. Pastor, vou começar pelo pastor, né? Pastor é, como é que se falava antigamente? Café com leite, não vale. Claro, pastor ouve a voz de Deus o tempo inteiro. Não é? Busca, não necessariamente. Como não? Se o cara é pastor, ele ouve Deus o tempo inteirinho. Não, de jeito nenhum. Não. Nós temos, Heber, antes de qualquer outra coisa, quando nós falamos de voz de Deus, é interessante nós distinguirmos, não sei, pelo menos nesse primeiro contato que nós temos aqui, uma diferença entre a voz de Deus, que seria a sua palavra escrita, e a voz de Deus como a sua palavra pronunciada, não escrita. A palavra de Deus como voz de Deus no mundo, ela antecede a palavra de Deus escrita. Quando nós lemos textos como Salmo 33, como Hebreus capítulo 11 e vários outros textos, nós vemos que o mundo, pela palavra de Deus, ele foi criado. O Salmo 33 vai dizer que todo o céu, com todos os seus exércitos, foram criados pela palavra de Deus. E esta palavra não é a Bíblia, né? É a palavra de Deus pronunciada que antecede em séculos ou talvez em milênios a palavra depois escrita por meio de Moisés, dos profetas e dos autores bíblicos. Então, nós temos a palavra de Deus no sentido escriturístico, temos a palavra de Deus como uma voz que fala à nossa consciência, ao nosso coração por meio do Espírito Santo. E, a meu ver, essa questão que envolve o nosso tema,
como distinguir a voz de Deus da voz do nosso coração, ela está baseada num conceito de ética bíblica, que, conforme o decorrer do programa, eu vou tentar dar alguns detalhes mais específicos sobre isso. Tá bom. Irmão Júlio César, o senhor é psicólogo. Quem ouve a voz de Deus, ouve vozes. A psicologia não trata essas pessoas como saudáveis, trata? Que voz é essa, né? O problema se torna quando você não se identifica com a voz que você ouve, né? Então, por isso, em psicologia você tem o fenômeno ego-sintônico, ou seja, né, você se identifica, né, com aquilo que você ouve, com aquilo que você vê, e você tem o fenômeno ego-distônico, ou seja, quando você tem um sentimento, um pensamento, uma voz que você não se identifica, que aquilo lá te perturba, te causa desordem. Ou seja, há pessoas que ouvem vozes, né, têm visões e se sentem perturbadas com isso. Ou seja, o fenômeno é o quê? Ego-distônico. Agora, tem pessoas que relatam, né, que ouvem vozes, assim, vê coisas que a olho nu você não vê, e essa sensação está plenamente integrada do psiquismo dela. Mas essa questão aí, acho que é importante a gente trabalhar um pouco o que significa coração da Bíblia. Porque na literatura romântica, na nossa cultura, coração é usado, né, como figura de linguagem, como uma metáfora, né, para representar os sentimentos, as emoções, a fonte dos desejos, a dimensão irracional. E na Bíblia, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, né, do hebraico leb, variante lebab, e cardia do grego, e o pastor aí que é erudito aí no hebraico vai poder explorar muito melhor essa questão. Coração envolve não apenas as dimensões irracionais, mas também a dimensão racional, a intelectiva, né, a abstração, o centro do entendimento, do juízo. Por isso, o coração humano é desesperadamente corrupto. Ele não está falando apenas das emoções, né, das nossas paixões, mas o nosso próprio entendimento, a nossa própria racionalidade se engana. Por quê? Porque nós somos seres relativos que tentamos apreender aquilo que o eterno nos revela. Como um ser relativo vai apreender de uma forma completa aquilo que é absoluto? Como um ser temporal vai abstrair, né, a eternidade sem que não seja de uma forma incompleta? Fora o que, né, a nossa psique, né, no hebraico, por exemplo, o psiquismo não tem essa divisão entre razão e emoção, mas é um todo. Né? Emoção, razão, vontade, desejo. Ou seja, uma das características comuns, né, é a ambiguidade, é a ambivalência, é a contradição. Então, a nossa subjetividade, por mais integrada que ela seja, ela também tem os seus relativos. E é por isso que muitas vezes, no momento, a gente está certo que está ouvindo a voz de Deus para a gente ir pelo caminho A. Depois a gente reflete, repensa, eu acho que Deus está mandando para o caminho B. Nós temos algumas mediações objetivas que facilitam esse discernimento, que é o testemunho escriturístiro. Tem questões que está revelado de uma forma explícita, né? Tá. E quando não está? Oi? E quando não está? Quando está, por exemplo, o exemplo de quando está, né? O pastor, certa vez, contou, né, que dois irmãos, né, tinham tido uma briga feia, né? Dessas, assim, de um ferir, né, ou a espetar o outro, né? Daí o irmão, né, o mais consciencioso, foi pedir perdão pro outro. Então, o senhor me perdoa, né? Ele falou assim, não, eu vou orar primeiro, né, para ver qual é a resposta de Deus. Bom, é uma besta, né? Porque Deus, você acha que vai dizer alguma coisa que não seja que ele tem que perdoar? Está escrito. Né? Sim. Está escrito, né? Está escrito. Agora, tem questões que não está tão claro, né? Que não está de uma forma explícita revelada, né? E a voz de Deus também, ela não pode ser, muitas vezes é usada nessas circunstâncias para a gente fugir da responsabilidade. A gente já tem uma intenção deliberada do coração para fazer e joga assim, Deus, se não for a sua vontade, impede. Isso. Se não for da sua vontade, coloca um obstáculo no seu caminho. Mas eu já decidi do meu coração, mas eu não quero assumir essa responsabilidade, então eu penso que eu posso, né, ludibriar a Deus. Aí se dá errado, eu falo assim, Deus, eu pedi para o senhor intervir, eu pedi para o senhor impedir e o senhor não impediu, a culpa é sua. Começou com Adão, né? Começou com Adão. Muitas vezes assim, você não quer se queimar, mas quer andar no meio do fogo. Não quer cair, né, mas anda no meio do abismo e pede a Deus, me livra. Né? Então, essa percepção de voz de Deus,
uma voz objetiva? É uma voz subjetiva? Muita gente, né, relata que no passado tomaram decisões mediante a voz de Deus, né? E que depois, com o tempo, viram que foram decisões assim, insensatas, infelizes. Muita gente, né, diz assim que ouve a voz de Deus, né, e transmite profecia, né, quando na verdade não é que ela está manipulando conscientemente, inventando, mas ela está o quê? Ela está tendo uma percepção distorcida da sua subjetividade. E ela acaba ouvindo a voz do seu inconsciente, né, pensando que está ouvindo a voz de Deus. Isso é muito sério, porque envolve outras pessoas que vão tomar decisões baseadas nisso. Depois o pastor Vailate, que é do ramo pentecostal, onde esse tipo de coisa acontece, vai conversar conosco. O Tadeu de Araújo, lá em Maceió, nas Alagoas, ele diz o seguinte: não é tão fácil como escutamos os irmãos que são super crentes afirmarem que conseguem com facilidade esse feito, ouvir a voz de Deus, né? Cremos que é possível, no entanto, é preciso estarmos em comunhão, de verdade, com o Altíssimo. Fora isso, há muita propaganda enganosa daqueles que tentam impressionar os menos esclarecidos pela palavra de Deus, né? E ele continua: o ser humano mortal é imperfeito, somente consegue fazer essa distinção quando está de verdade em comunhão com o Altíssimo. No entanto, a regra é ouvirmos irmãos nossos sempre dizendo que sempre ouve a voz de Deus. No entanto, com todo respeito, a grande maioria dessas pessoas, infelizmente, não apenas erra além da conta, mas também é difícil a convivência. Viu, Tadeu? Nem estamos só nos referindo àqueles que ouvem a voz de Deus para falar para os outros. Sim, né? sim. Também. Mas principalmente quando Deus fala no nosso interior, nos guiando. E a gente precisa saber se é o nosso coração, se é Deus e tal. E isso não é tão simples assim. Pastor Carlos, na igreja pentecostal há um espaço, dependendo da igreja, claro, né? Sim, sim. Mas tradicionalmente há um espaço grande para as manifestações sobrenaturais de Deus, sim, muito maior do que nas igrejas históricas, onde prevalece uma expectativa mais racional de revelação. Ok, é verdade, é verdade. Então no meio pentecostal há um perigo maior de se confundirem as coisas? Eu creio que nos dois casos, Heber, se você me permite, acho que tanto no meio pentecostal como no meio chamado histórico ou tradicional da teologia reformada, em ambas as situações nós temos perigo, né? Corremos o risco de cairmos nos extremos. No pentecostalismo você se depara com o extremo de achar que essa voz interior, essa voz ouvida ali no seu coração, ou pretensamente ouvida ali no seu coração, ela seja superior ou mais importante do que a Bíblia. E creio eu também que no meio reformado há ou pode haver uma tendência de achar que a voz de Deus ela se limite única e exclusivamente à Bíblia, ou seja, a palavra de Deus escrita. Quando a voz de Deus também é a palavra de Deus escrita, mas não é apenas. Obviamente ela é o nosso parâmetro maior, pelo qual nós devemos julgar a nossa vida e assim por diante. Agora, a voz de Deus, ela não se resume, ela não pode ser reduzida apenas ao texto bíblico, é isso que eu quero dizer, né? Então, em ambos os casos, tanto no contexto da teologia mais histórica, reformada, como no meio pentecostal ou neopentecostal ainda mais, você tem esses perigos. Agora, entrando na questão que foi aqui já colocada, também, se você me permite, eu creio que a partir da Bíblia nós entendemos, ou eu particularmente entendo, que essa voz de Deus, ela pode ser discernida a partir do momento em que nós entendemos uma ética bíblica. Quando eu falo de uma ética bíblica, ou seja, uma ética fundamentada ou baseada nas Escrituras. O Deus do Antigo Testamento, o Deus do Novo Testamento também, né, o mesmo Deus, mas um Deus que começa a se revelar no Antigo Testamento, ele é visto não pelo seu ser, né? Os judeus eles não se preocupam em fazer indagações ontológicas sobre o ser de Deus, eles se preocupam com a vontade de Deus, e esta vontade divina, ela é revelada, dentre outras formas, por meio daquilo que ele manifesta na sua palavra.
Então, eu acho que, já de certa forma tentando matar essa pergunta, essa charada, como nós podemos distinguir a voz de Deus da voz do nosso coração? Eu penso que nós podemos fazer isso quando nós nos preocupamos com 3 importantíssimas perguntas da ética bíblica, da moral bíblica, que são: quero, posso e devo. Ora, nem tudo aquilo que eu quero fazer é aquilo que eu posso fazer. Nem tudo aquilo que eu posso fazer é aquilo que eu devo fazer. E nem tudo aquilo que eu devo fazer é aquilo que eu quero fazer. Então, como eu posso ter indícios de que aquilo que eu estou ouvindo é de Deus ou tem uma orientação divina? Quando aquilo que eu quero fazer é aquilo que eu posso fazer e é aquilo que eu devo fazer segundo os dados fornecidos nas Escrituras. Quando eu faço assim, eu posso ter certeza de que não errarei na minha postura. Então, no próximo bloco, eu quero ouvir o irmão Júlio César sobre isso que nós acabamos de escutar do pastor Vailate. Quer dizer que tudo que Deus me diz, eu quero fazer? Eu tenho a impressão, então... o senhor falou. Eu estou dizendo que é uma harmonia. O senhor quero, falou, se eu posso, se eu devo. O senhor falou. Então, o que eu quero, Deus está... No próximo bloco, a gente vai... Você entendeu, né? Muito bem. Irmão Júlio César Silveira. O pastor Carlos Augusto Vailate diz que quando tem os 3 respostas positivas, é porque Deus está falando. Inclusive, eu quero. Então, toda vez que Deus fala alguma coisa, eu vou querer fazer o que Deus falou? Tem algo chave que o pastor disse, que é a comunhão com Deus, né? Então, quanto mais esse estágio de comunhão está avançado, mais a nossa vontade e o nosso desejo se alinha à vontade e o desejo de Deus. Perfeito. Então, é o processo, é o caminho. Assim, é a mesma coisa quando da oração, né? Fala assim, que para orar que Deus vai atender os desejos do seu coração. Bom, a oração também ela é um diálogo, né? Ela é um conhecimento, é uma relação. Então não se trata somente do ato isolado, de um caso fortuito. Mas a dificuldade, eu fiz a diferenciação lá, os diferentes significados de coração, é porque a voz de Deus tem caído, a interpretação do que vem a ser a voz de Deus tem caído no subjetivismo. Então as pessoas dizem assim, eu estou em paz, eu estou tranquilo, eu não estou me sentindo culpado, acusado, então essa é a aprovação de Deus. Tá tudo já caminhando conforme eu decidi, conforme eu deliberei. E as nossas sensações, elas são falíveis, elas não são termômetros precisos. Eu tive algumas experiências da vida que tudo parecia indicar que estava se confirmando uma escolha. Por exemplo, citar um exemplo, em 2007, por exemplo, eu estava precisando de um trabalho, porque eu dava aula em escola pública, e não precisa nem dizer o quanto que o professor ganha, mas eu vou dizer, para ter uma noção. Em 2006, 2007 eu ganhava R$ 5,85 hora aula, Meu pai do céu. Então, é o ultraje, o vilpage da carreira. E aí, apareceu, encontrei uma amiga, falei, situação meio difícil, eu gosto de dar aula, tudo, mas assim, você precisa dar muita aula, e quando você dá muita aula, a qualidade acaba caindo, Ela falou assim, mas assim, eu tenho uma amiga minha que está precisando de alguém para trabalhar com o Red Hunter. Eu falei assim, ok, tem a vaga. Eu falei assim, mas eu pensava que você não queria, senão eu já tinha falado faz tempo. Eu falei, opa, aquele encontro providencial. Daí, sou chamado até lá, fazer entrevista, um salário muito bom, 3 vezes mais do que eu ganhava com o professor. Trabalhando muito menos. Não digo que trabalha menos, porque assim, o trabalho de Red Hunter exige muito você tem que ir atrás, é o caça-talentos, você tem que ligar para as empresas, tentar capturar profissional, uma negociação assim que muitas vezes é bem tensa, porque você tenta captar do outro. E ela foi bem explícita no final da conversa, Gente, você tem problema em mentir? Nossa! Porque assim, você vai caçar profissional, você vai ligar na empresa, você não vai falar que é de tal empresa, se você falar, eles não vão liberar o acesso. Daí aquela tensão, Daí você tenta racionalizar, cair naquele auto-engano. Mas é melhor eu fazer porque eu pelo menos vou tomar um certo cuidado, Até um ponto que você chega à conclusão, não tem como racionalizar, você vai estar mentindo.
Como faz? Eu dou aula de ética e vou submeter um trabalho desse? Daí, uma decisão assim difícil, mas cortei. Falei, não dá, agradeço, mas assim, como você disse, assim, para mim é incompatível, né, com aquilo que eu acredito, com os meus valores. Passa uns 2, 3 dias, você fica um pouco chateado, tudo, porque você cria uma expectativa, né? Você encontra uma pessoa e ela fala que uma colega está precisando. Daí passa 2 dias, encontra um amigo e fala, eu mandei o currículo lá para o Hospital Santa Marcelina, na Zona Leste, eles estão pegando psicólogo, fisioterapeuta. Eu falei, mas eu não tenho nenhuma especialização, nenhum aprimoramento. Eu tenho um estágio, né? Eu tinha estágio que eu fiz no Hospital Pera Labaito. Ele falou assim, mas eles estão contratando mesmo assim, manda o currículo. Ok, mandei, né? Não custa nada, né? E fiquei em paz, né? Fiquei tocando a minha vida, até que um dia toca por volta das 5 horas o telefone lá em casa e fala, eu tô aqui com o seu currículo, seu Júlio César, né? Eu tô com uma vaga no hospital na Zona Leste. Opa! É Deus te abençoando, não, você resistiu, né? Você não caiu, né, naquela oferta, né? Você resistiu à tentação, Deus tá abençoando, mandou seu amigo, né? Que você também não via há muito tempo, né? Só você tem que fazer uma entrevista aqui em São José dos Campos no sábado. Ok, acionei lá a minha rede lá ministerial, né? Os amigos uns já me prontificaram a me receber na rodoviária, outros para me hospedar. Parecia tudo abençoado por Deus, né? Daí chego lá para fazer a entrevista, é o seguinte, você tem que fazer um investimento assim, né? Pré-contratação, né? De uma continha X, né? Que furada, que né? É isso. E assim, os sinais pareciam o quê? Que se confirmavam. Sim. Eu tive uma proposta para ganhar muito dinheiro, assim, resisti, né? Falei, Deus agora tem que me abençoar, né? Porque, imagina, é Deus já abençoando. E era uma outra furada que eu ia estar... Pior ainda. Pior ainda. E recentemente, também, só uns 2, 3 anos atrás, eu também estava nessa dificuldade, trabalhando só como professor, com essas dificuldades, e recebo um e-mail, né? Para trabalhar com uma vaga para liberdade assistida. Já tinha estagiado nessa área, uma instituição até cristã, né? Daí eu ligo lá e falo assim, a sua vaga acabou de ser preenchida. Aí eu falei, ok. Passa-se, acho que uns 2 dias eles ligam, você tem interesse ainda na vaga? Opa, ótimo, né? Vou lá, né, na instituição e sou aprovado, tudo. Só que eu ia ter que ter o aval lá em Araçaiguama, né, que fica a sede da missão, né? E cheguei lá, daí, ou seja, né, já senti uma energia não muito boa, assim, vi a incompatibilidade para aceitar aquela função. Então, assim, foram ambas situações que na nossa mente, assim, crente, assim, de fé, a gente vê, isso é sinal, isso é aprovação de Deus. E não deu certo. Felizmente, nesse caso, 3 meses depois, eu comecei a trabalhar e tive uma das melhores experiências profissionais da minha vida, que foi trabalhar com cultura e arte, comecei a dar aula também em outras instituições. Mas assim, o coração, né, a minha apreensão subjetiva, até pela objetividade desses fatos, era que Deus estava confirmando. Sim. E se você vai no primeiro impulso? Primeiro impulso, mas parecia uma série, né? Um sinal isolado. Como já teve situações, algumas viagens que eu não estava muito afim de ir, né? E aquela pessoa mais supersticiosa, aqui você não deve ir, né? E que foram viagens, assim, encontros maravilhosos. Teve alguns encontros, inclusive, que era um obstáculo, apareceu um obstáculo à frente do outro, né, para inviabilizar, né? Isso é sinal que Deus não está querendo que você vá, né? E fui, lugares assim abençoados também, que me proporcionaram. Então, assim, essa relatividade, né? E por isso o problema da gente usar as nossas emoções, os nossos sentimentos como um critério absoluto. Mas deixa eu retornar um pouquinho para essa questão do eu quero, que o pastor Vailate falou. Sim. Eu vou fazer uma pergunta direto para ele. Sim. Pastor Vailate, pelo que o senhor disse, então, se a Sara perguntasse para Abraão onde é que ele estava levando Isaac, Abraão teria de responder assim: eu estou levando Isaac para o Monte Moriá porque eu quero sacrificá-lo em holocausto ao Senhor. O filho da promessa que nós esperamos 100 anos, eu quero sacrificar. Foi o que o senhor falou. Não, quando eu digo isso, Heber, eu quero dizer o seguinte: ele entendeu realmente o espírito da situação. A questão é a seguinte: quando nós falamos de querer, tem de haver um desejo por parte da pessoa de submeter a sua vontade a Deus. Jesus, ele diz em João no capítulo 7 o seguinte: se alguém quiser saber se a minha doutrina ela é de Deus ou não, então você tem que se submeter
a essa mesma doutrina. Se você buscar praticá-la, você saberá se ela vem de Deus ou ela não vem de Deus. Então, nesse contexto todo, tem de haver uma submissão da minha vontade humana, manchada pelo pecado, à ordem divina. Por isso que eu falei que é um quero, posso e devo. Ele, dele mesmo, ele não queria, ora, mas o devo falou mais alto, porque Deus está me pedindo, como Abraão. Ele sabia quem era Deus, e o autor de Hebreus vai nos dizer ainda em Hebreus 11:8 que ele sabia que era poderoso para ressuscitá-lo dos mortos. Ele conhecia quem era Deus. Então, uma das características fundamentais para que nós entendamos a voz de Deus, se é ela de fato quem está nos falando ou não, é se, para saber tudo isso, eu tenho que de fato ter algum tipo de relacionamento mais profundo com esse Deus. Então, dentro dessa mesma questão que você coloca, Heber, é interessante porque eu me ponho assim, né, tento me colocar no lugar de Abraão. Se eu fosse Abraão, eu falaria: poxa vida, Deus, o Senhor me deu um filho e custou para esse filho vir aqui à existência, e agora que o Senhor me dá, o Senhor me dá com uma mão e tira com outra? Ou ele poderia dizer: espera um pouquinho, esse pedido não vem de Deus, não. Essa voz deve ser do diabo, deve ser de qualquer outra pessoa, menos de Deus, porque nós tendemos a associar a voz de Deus com algo que bate com o desejo carnal ou manchado pelo pecado do nosso coração. Mas aí agora o senhor acrescentou um outro problema difícil de resolver. Porque Abraão não tinha as escrituras como base. Perfeito. Nós temos. Perfeito. Ele não tinha. Não tinha nem Gênesis. Sim, escrito. não tinha nada. Então, como é? E outra coisa, o que Deus mandou ele fazer vai contra tudo que a Bíblia diz, que Deus quer. Né? Deus não aceita sacrifício humano e não sei o que. Então, qual era a base que Abraão tinha para saber que era Deus mesmo que estava falando e não o capeta? É o conhecimento pessoal dele com Deus. O pessoal. Primeiro, Heber, eu acho que nós temos que entender o seguinte: nós não podemos engessar essa questão da voz de Deus. Por isso que eu de início propositalmente falei que a voz de Deus não está limitada apenas à Bíblia. A Bíblia é a voz de Deus por excelência, que nós podemos consultar em cada momento e podemos ver o que Deus nos ensina em questões de ética, de moral, de comportamento, e entendemos que ao praticarmos, obedecermos a voz dele, nós sempre seremos abençoados. Abençoados a partir dos padrões estabelecidos por Deus na sua palavra. Agora, antes dessa palavra escrita, a palavra divina escrita existir, sem dúvida alguma, a voz de Deus ela era tanto audível. Nós vemos que Deus falava com Adão e Eva em Gênesis capítulo 3, na viração do dia, eles ouviam. Quando Moisés ele sobe para o Monte Sinai, e ali tem a entrega das tábuas da lei, existem trovões, existem nuvens, existe fumaça, e tem textos em Deuteronômio onde o povo diz que nós ouvimos a voz de Deus e eles temiam que viessem a morrer. Então, Deus ele não é obrigado, ou ele não se vê obrigado a repetir ao longo de toda a história criada por ele, certos padrões de comunicação que ele tem no que diz respeito com os seres humanos. No início, com Adão, com Eva, com Abraão, com Isaac e Jacó, ele não lhes falou por meio de um texto sagrado, pela sua palavra escrita, mas ele lhes falou por meio de sonhos. Aí entra de novo aquilo que nós comentamos no início. Deus ele falou e fala por meio de sonhos, por meio de visões. No Antigo Testamento ele falava por meio do Urim e Tumim, né, das pedras do peitoral do sumo sacerdote. Então, aliás, o autor de Hebreus, no capítulo 1, verso 1, ele vai dizer isso. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias por meio do Filho. Então, a voz de Deus, nesse sentido, não podemos uniformizá-la, não podemos reduzir a voz de Deus a apenas a Bíblia, embora a Bíblia hoje seja o padrão, e desde o momento em que Deus a instituiu, seja o padrão para a nossa conduta, para a nossa fé, para termos uma vida abençoada diante dele, conforme os critérios dele. Todavia, no período dos patriarcas, ela não existia. Então, isso se dava por meio de um relacionamento pessoal. Abraão, com certeza, quando ele ouviu aquela voz pedindo que a entrega do seu filho, a Bíblia não nos diz se ele em algum momento titubeou ou não nisso, mas ele submeteu o seu querer, e aí é por isso que eu disse, eu quero, posso e devo. Ele submete o seu querer, e ele poderia fazer aquilo também ao seu dever.
Então, a partir de um olhar para a teologia bíblica veterotestamentária, a aliança entre Deus e o seu povo, ela é baseada por meio de questões de obrigação. Quando o povo obedece a Deus, ele é abençoado, Deus lhes constitui terra, Deus lhes dá vitória contra os seus inimigos. E Jeremias, que foi aqui citado, Jeremias, Isaías, os profetas, Josué, todos eles dizem: o povo se deu mal porque desobedeceu à voz de Deus. Voz inicialmente pronunciada ou verbalizada e manifesta por meio de várias teofanias, e posteriormente manifesta de forma escrita na sua palavra, que hoje nós conhecemos como a Bíblia. Então, não podemos engessar ou uniformizar a Bíblia ao longo dos tempos. Há uma revelação gradativa por meio da qual Deus vai falando de inúmeras formas até que esta fala alcance o ápice na sua revelação escrita, ou seja, a Bíblia. Então, mas aí, irmão Júlio, você que é um homem maduro, culto, estudado, que tem maturidade na fé, teve todas essas dificuldades para entender as direções de Deus. Imagina um crente comum, que nem eu, por exemplo. Né? Então, por que Deus não fala mais claramente, igual ele falava com Abraão? Que Abraão não teve dúvida, Deus deu uma ordem estapafúrdiamente absurda. Mas Abraão não teve nenhuma dúvida de que era aquilo que ele tinha de fazer. Dessa vez, né? Já quando ele prometeu o filho, Abraão já ficou incerto, né? É verdade. Tem razão. Mas por que Deus não fala audivelmente, que nem ele fazia no passado? Não era mais fácil? Não era melhor? Não ficaria mais claro? Bom, Deus falou audivelmente. Vamos dizer que se ele falou audivelmente com Moisés e operou inúmeros assim, milagres, isso não impediu o povo de se rebelar, de se corromper, né, de seguir outros deuses, né? Então, assim, uma coisa não está vinculada à outra, né? Você, ao longo da história da igreja, você vê isso. A igreja de Corinto, por exemplo, ela experimentou vários milagres, dons extraordinários, e era a igreja assim, mais corrompida, né? Agora, por que Deus não fala, né? Aí é entrar assim no mistério divino, né? Eu não sei, eu trabalho, né, a partir daquilo que está testemunhado, né, a partir daquilo que está revelado. E é uma questão complicada, porque toda essa relatividade do coração humano, da nossa razão, da nossa emoção. Às vezes você pega duas pessoas sinceras, pessoas que têm relacionamento íntimo com Deus, e elas divergem numa decisão. Então, qual que está enganada na percepção? Ou nenhuma, né, compreendeu perfeitamente a voz de Deus? Então, outra coisa que a gente precisa diferenciar aí é que a voz de Deus precisa ser acompanhada, né, de uma forte emoção, de um arrebatamento, né, de um êxtase, né? Não, a voz de Deus é uma questão de você discernir o Espírito a partir dessa ética, né? Isso é que eu entendi bem, né? Qual é a ética da palavra? É Jesus Cristo. Então, como Jesus agiria, como Jesus, né, se comportaria, porque é em Jesus que você tem a chave de interpretação das Escrituras, né? Sem Jesus, a Bíblia é um texto sagrado, mas não é palavra, né? Aliás, ele, né, Júlio, se me permite, ele é chamado de a palavra de Deus. A palavra, né, de Deus. Ele é o ápice dessa palavra falada anteriormente, antes de existir a Bíblia. Ele é o próprio verbo, o logos, né? Justamente, Jesus, por ser a palavra, entre aspas, assim, ele violou a lei escrita, a lei religiosa, porque ele está acima, assim. Jesus, por que ele não apedrejou a mulher pega em adultério? Jesus mesmo cita Davi e os seus companheiros comeram o pão da proposição, e que era reservado aos sacerdotes, eles foram punidos. Já o outro lá que tocou, né, da arca, já morreu, fulminado. Davi, se fosse tratado pela lei, ele teria que ser executado. Davi, assim, ele cometeu o pecado com Batseba, né? Lá na frente é dessa união que nasce Salomão. Uma interpretação moral diria, então Deus acabou fazendo com que o pecado de Davi compensasse, né? Porque se Batseba, né, ele não tivesse feito aquela conspiração para Urias morrer, Davi não teria se envolvido com ela e tido Salomão. Moisés também teve mais de uma mulher, isso feria uma lei, né? Mas o desafio é qual entender essa ética, esse princípio que está acima dessa legalidade. E sem cair daquele casuísmo, daquele subjetivismo. Porque, lógico, a gente tende sempre a achar que a nossa situação é excepcional, é diferente.
Mas se cada um é diferente do outro, né? Mas aí eu entendo, Heber, o que o Júlio está colocando. A palavra de Deus, escrita, a Bíblia, ela padroniza para nós, pelo menos, modos de comportamento no meio da sociedade, os quais, se praticados, Deus nos promete, nos orienta, dizendo que nós alcançaremos bons resultados para a vida em sociedade. Que o diga o Decálogo, as Bem-aventuranças e vários outros textos onde ele diz que nós devemos orar, perdoar o nosso irmão, como você bem citou. Então são atos que, quando praticados, colocados em prática em sociedade, ajudam a sociedade a ser mantida de uma forma coesa, de uma forma equilibrada e de uma forma harmônica. Agora, esta é a palavra de Deus onde ele manifesta para todas as pessoas. Agora, o subjetivismo sobre o qual o Júlio fala, e eu concordo absolutamente com ele nesse ponto, embora Deus ele deixe explícita a vontade dele para nós, para que sejamos bem-sucedidos como pessoas neste mundo, na sua palavra escrita, isto não significa, em hipótese alguma, que a vontade dele específica para cada indivíduo deva ser homogênea. Por exemplo, Deus não quer que todos sejam pastores, Deus não quer que todos sejam engenheiros, Deus não quer que todos sejam psicólogos, Deus não quer que todos sejam teólogos, Deus não quer que todos exerçam funções ou profissões ou tenham uma vida exatamente igual. Ele quer que todos o obedeçam conforme os parâmetros obedecidos na sua palavra. Mas esses parâmetros podem ter especificidades que não se aplicam a todos. Eu quero usar alguns exemplos aqui, sei lá, 2 exemplos chocantes, né? O primeiro deles em Jeremias, onde Deus ele pede a Jeremias que Jeremias não tenha esposa e nem filhos. Jeremias capítulo 18, se não me engano. Ele diz, não tenha esposa e não tenha filhos. Se você tiver-los, eles morrerão. Né? A peste, com fome, com uma série de outros problemas. Ora, mas em Gênesis ele diz que o homem, né, deve se casar com a mulher, ou seja, lá ele dá a vontade dele explícita para toda a humanidade, mas há especificidades, há exceções. Quando vemos o caso de Ezequiel, deveria deitar-se 300 e poucos dias no ano só de um lado e não do outro. Isso não tem aplicabilidade nos nossos dias. Quando falamos, talvez, do texto lá da igreja de Corinto, em 1 Coríntios capítulo 11, a mulher deve usar um longo véu. Hoje tem igrejas que entendem isso literalmente, e elas usam. Agora, até que ponto aquilo é cultural, ou aquilo é uma palavra de Deus que deve ser aplicada indiscriminadamente a todas as épocas, a todas as culturas e a todas as línguas. Então, é isso que eu quero dizer com estes aspectos. Nós não podemos homogeneizar a palavra. Aliás, você fez uma pergunta para o Júlio no início, é importante, porque Deus não fala mais hoje audivelmente como falou no passado. Eu ousaria responder dizendo, ele não o faz porque, segundo a sua própria vontade, ele não decidiu continuar a se comunicar desse jeito, pelo menos maciçamente. Não é que ele não possa ainda fazê-lo, né? Não é que não o possa. Se ele é Deus, eu creio que ele pode fazer todas as coisas de acordo com seus critérios soberanos, santos, perfeitos, justos. Então ele pode fazer. Agora, aí é que entra esse aspecto subjetivo, né? Por que eu irei discordar que Deus falou audivelmente com alguém, se os frutos dessa audição, dessa suposta audição, foram bons? Sei lá, a pessoa diz que ouviu a voz de Deus. Ok, quais são as consequências? Ouviu audivelmente, estou usando um exemplo, né? Que nem Samuel. Exatamente. Se tornou uma pessoa melhor? Ela, no nosso caso, no cristianismo, ela é trabalhada no seu caráter de maneira que seja cada vez mais semelhante a Cristo. Isso que ela ouviu está em consonância com a palavra de Deus. Então, nós não podemos usar ou ver esses fatores de uma forma isolada. Eles têm que serem vistos como um todo, né, para que façamos jus a toda essa questão. Complementar, acho que 2 exemplos também de excepcionalidades, né, extraordinariedade. O caso de Oséias. Deus manda o quê? Ele deitar com 2 prostitutas. Pois é. É ter filho com a prostituta. Gomer. Ou seja, ele está o quê? Legitimando excepcionalmente? De jeito Porque se você for pegar pela lei, fazer uma interpretação legalista, moralista, então Deus ele preservou aquela prostituta, porque pela lei a prostituta não podia nem existir, ela tinha que ser exterminada. Exatamente. Você volta lá para o caso de Judá também, para a gente também fazer a diferença do que é legal e o que é moral, né? Ela se disfarçou de prostituta para seduzir o sogro dela,
ir para a Câmara, teve um filho, né? E depois ele reconheceu que, olha, de fato, você foi mais justa do que eu. Então, naquele caso, se legitimou? Não, novamente, é a questão do princípio, a questão da regra. Agora, a voz de Deus, acho que outra questão que a gente pode explorar aí também é que uma coisa é a gente ouvir Deus, outra coisa é a gente interpretar, né, aquilo que Deus está dizendo, né? Porque às vezes o dom da revelação muitas vezes não vem acompanhado do dom da interpretação, né? E daí é uma bagunça, né? Porque você vê sem você discernir, você leva para você propor coisas absurdas, né? Algumas vezes, assim, são equívocos inocentes, né? São Francisco diz que ele ouviu, né, a voz, literalmente, de Deus para reconstruir a igreja dele, né? A princípio, ele pensou a igreja como como um edifício, né? Santuário. Ele acabou entendendo que não, você reconstruir a minha igreja, né? A instituição, né? E, pelo menos, ele tentou, né? No próximo bloco, antes, deixa eu ler aqui a mensagem do Emílio, ele mora lá no Rio de Janeiro, na capital. É preciso que tenhamos sabedoria suprema, isto é, obediência e temor à palavra de Deus. Podemos distinguir, ter discernimento, a instrução do Pai, sejamos sempre atentos e vigilantes aos ensinamentos que nos são oferecidos. Jamais desprezar a instrução divina. Tudo já nos foi dado através das Escrituras. Tudo. Não precisamos de mais nada. Deus deixou-nos a seguinte orientação: apegue-se às minhas palavras de todo o coração. Obedeça meus mandamentos e você terá vida. Não se afaste, não abandone a sabedoria e ela o protegerá de qualquer ensinamento errado. Ele nos orienta a guardar o nosso coração, pois dele dependerá a nossa vida. Da boca sairá tudo o que nele está pela sabedoria. Bom, então, no próximo bloco eu quero ouvir dos meus dois sábios de plantão aqui, como é que a gente distingue a voz de Deus da voz do nosso coração, quando a gente quer muito saber se Deus está ou não nos abençoando ou autorizando a gente casar com alguém, né? E aí? Não adianta ter a Bíblia, eu posso saber a Bíblia de cor e salteado. Lá não vai estar escrito, Éber, você tem que casar com a fulana. É verdade. E aí? Eu então não consulto Deus? Não, tem que consultar. Mas o meu coração vai falar também. Mas aí é que entra o subjetivismo. Aí é que entra o subjetivismo do qual ele E falou aí, muito bem. como é que eu posso distinguir a voz de Deus quando o meu coração está gritando e eu sei muito bem que ele grita? Estamos de volta com o programa Vejam Só, agradecendo o carinho da sua audiência, convidando você a ajudar-nos a fazer um programa melhor. Mande-nos sugestões, críticas, observações, né, contatos de convidados que você gostaria de ver no Vejam Só. Você pode usar o site vejamsó.com.br, lá temos sugestão de temas, ou então você pode usar o Twitter, @programa Vejam Só, ou o Facebook, né, /programa Vejam Só, Facebook /programa Vejam Só, tá? Esse é o nosso endereço aí, curta-nos e divulgue-nos para nos ajudar a fazer um programa melhor. Se a sua sugestão for pautada, como eu tenho quase certeza que a de hoje foi sugerida, você ganha um presente da produção. A gente manda sem sorteio, sem nada, uma lembrança, né? Em gratidão por você nos ter ajudado a fazer o programa melhor, tá bom? Muito bem. Vamos à pergunta que todo mundo está esperando a resposta. Vou começar pelo Júlio César, né, que é psicólogo, mestre em ciência da religião, professor na grade. É certo orar perguntando a Deus se a gente deve ou não se casar com alguém? Eu não entendo que Deus, o Deus cristão, seja cupido. O que eu entendo é que Deus permite certos encontros, né, para possibilitar essa construção que é o matrimônio, que é o processo. E você chamar Deus para esse processo é o quê? Né? Você reconhecer, né, que estar sob a bênção dele, né, é condição essencial, né, para o casamento bem sucedido. Agora, a bênção de Deus, ela não tira a responsabilidade. Ou seja, Deus não faz por você, ele faz com você. Isso para tudo na vida. Então, assim, a bênção de Deus, ela vai se atualizando e ela vai acontecendo nessa caminhada. O problema é que muitas pessoas buscam o que? A voz de Deus, tá a voz de Deus, agora o Senhor aqui garante, eu continuo do jeito que eu estou, você continua do jeito que você está, que Deus vai dar um jeito.
E sendo que a ação de Deus, ela acontece mediante, ordinariamente falando, é lógico que Deus ele pode agir, ele age, ele pode fazer o que ele quer, né? Mas a questão é como ele age, né? Pelo testemunho, né? Mas normalmente Deus age mediante as pessoas. O milagre, o socorro de Deus vem mediante filhos, né? Homens e mulheres. O projeto de Deus, o projeto, os planos de Deus, eles acontecem mediante ações humanas. Que serão projetos, né? Que, se tiverem de acordo com a vontade de Deus... Então, aí você chegou onde a gente queria. Se tiverem de acordo com... Mas Deus tem a vontade de que você se case com uma pessoa, ou ele simplesmente tem a vontade de que você se case? Eu não sei se ele tem vontade de que todos se casem, né? Essa seria uma regra, mas muita gente não vai casar, aliás, não tem nem como casar, né? A não ser que a gente sancione a poligamia. Mas quem escolhe quem casa com quem? Como eu disse, eu não acredito no Deus Cupido, que existe duas almas gêmeas preparadas. Mas eu acredito que, mediante o nosso discernimento, né, nós podemos fazer escolhas mais ou menos sábias. E que Deus Deus possibilita encontros, né, que favorecem essas escolhas. Agora, essas escolhas, elas vão sendo confirmadas no caminho, no trajeto. E lá no fim, você vai saber se foi uma escolha certa. Mas lá no fim não adianta mais. Mas é lá no fim que a gente vai saber. Mas lá no fim, pastor. É no dia a dia. É uma semente que você vai regando, que você... É porque você não é pastor de igreja. Porque se você fosse pastor de igreja, o pastor vai lá, me socorre aqui. Não é assim? Fala, não, o pastor vem aqui que está tudo errado na minha casa. Aí o pastor vai lá, ouve, a mulher fala um monte, o homem fala um monte, os filhos falam um monte, a sogra fala um monte. Aí o pastor tem que dizer alguma coisa e fala assim, vocês consultaram Deus antes de casar? Não é assim que a gente fala? E muitas vezes a pessoa diz, nós consultamos, nós oramos, mas, nós jejuamos e fracassamos. Eu penso o seguinte, Heber, o que ele colocou, a pergunta inicial que você fez é, se nós devemos orar, perdão, se nós devemos orar a Deus até para sabermos se devemos casar ou não. Eu penso que na vida do cristão, todas as coisas ele deve orar para buscar a orientação de Deus e a direção de Deus para a sua vida. Agora, mesmo orando a Deus e tudo, como ele bem colocou, né, que Deus não trabalha como cupido, não que ele não possa fazê-lo, ele direcionou Eliezer para arrumar uma esposa, por exemplo. A missão mais impossível da Bíblia. Pois é verdade. E ele o fez. Então, Deus pode fazê-lo, mas eu não vejo isso como uma regra, né? E eu concordo com ele quando diz que Deus, ele trabalha juntamente conosco, não sempre, muitas vezes, apesar da gente, mas muitas vezes conosco. Isso envolve também o fato de querermos ser solteiros ou não. Então, nem ser solteiro ou solteiro é melhor do que aquele que é casado, nem o casado é melhor do que o solteiro. Pessoas casadas, um homem e uma mulher, os dois cristãos, isso também não significa de que eles serão bem-sucedidos no seu casamento. Porque um homem e uma mulher, dois pecadores que se casam, que têm os seus comportamentos, os seus temperamentos. O senhor perguntou para Deus se o senhor devia se casar com a sua esposa? Olha, a minha história é um pouco particular nesse caso. Você tocou numa história que é específica, porque no caso com a minha esposa, ela era no início crente e eu era descrente. E ela orou a Deus pedindo a Ele que lhe desse uma experiência para casar com uma pessoa que seria, né, para que começasse a namorar com uma pessoa do mundo, mas que Deus convertesse esta pessoa de maneira tal que ela viesse depois amar a palavra dele, viesse estudá-la, e eu acabei de certa forma sendo fruto disso também. Creio Isso que Deus é bruxaria evangélica. Não é. Isso aí é o poder da oração e, acima de tudo, da vontade de Deus. Eu jamais pensei nisso. Então, lembrando que isso que a esposa pediu foi uma situação que é em caráter de exceção. Essa não é a regra, né? Nem a Bíblia nos orienta para que assim hajamos, né? Paulo diz, como jeito. Sabe mulher, você vai converter o seu marido. Exatamente. Agora, é interessante que Jesus, ele vai dizer no texto de Mateus, que muitos se fizeram eunucos pelo reino de Deus. Eles abdicaram de uma vida com o seu cônjuge, né, com a esposa, com o marido, para que pudessem se dedicar. Obviamente Deus abençoou estas pessoas pela intenção de poderem servi-lo melhor. Agora, essa não é uma regra para todas as pessoas. Creio que aquilo que nós fizermos... Então, mas aí é Deus que revela para a pessoa. Sim, aí entra o subjetivismo do qual foi falado muito aqui. Nesse sentido, aí volta aquilo a Bíblia. O Jeremias foi subjetivo?
Claro que sim, o que Deus falou para ele, subjetivo no sentido de ser para ele. Particular. Particular. A palavra subjetivismo é no sentido do sujeito, foi para o sujeito Jeremias. Tá bom, nesse sentido. tá bom. Ok. Mas essa questão, o pastor citou de alguns se tornam eunucos pelo reino de Deus, né? Agora, como é uma situação difícil você tratar, né? Principalmente assim, aquelas pessoas que elas querem casar, né? E a gente lida muito isso na igreja, né? E às vezes do desespero, né? Principalmente a mulher, né? O relógio biológico vai acelerando, né? Daí ela, no ato assim de insensatez, às vezes faz uma das escolhas mais absurdas, né? Ou como eu já ouvi de algumas, né? Eu prefiro ter o nome de divorciada do que o nome de solteirona, porque na igreja é um causa de estigma, né? Ou seja, não é a pessoa que tem a vocação para ser eunuca, né? Mas assim, ela não conseguiu. Ela vai falar eu nunca, né? Nunca. Ela não conseguiu, né, realizar o desejo dela de casar. Como aquela pessoa tem o sonho de ser mãe, e nem todos Deus vai fazer o milagre e vai permitir que ela seja. Então, essa pessoa, ela vai entender que há uma vontade de Deus, né, dentro do plano geral dele, mas específica para ela. Então, e nem por isso ela é menos abençoada. Então, pelo que eu estou ouvindo de vocês dois, a gente já vai ouvir a voz das ruas, não adianta dizer, Senhor, me ajuda, mostra para mim se eu devo me casar com fulano ou com a fulana, porque Deus não vai botar a colher dele nessa história. Adianta, mas Deus não necessariamente irá intervir nessas escolhas. Eu creio que com as nossas orações casa ou não ele vai ajudar. Eu creio que ele pode muitas vezes responder isso no seu íntimo, mas ele pode não fazê-lo. Por exemplo, quando eu resolvi, enfim, perceba que eu estou dizendo, estou tomando cuidado na maneira como eu estou empregando o verbo. Eu resolvi. Quando eu resolvi estudar teologia, depois fui estudar estudos judaicos e árabes na USP, não foi Deus quem me falou isso audivelmente, não falou de forma clara no coração. Eu confesso que eu orei falando, Deus, eu tenho o desejo de fazer isso para estudar melhor a sua palavra, para poder melhor compreendê-la, para poder melhor ensiná-la, e vou fazer isso. Espero que o Senhor me acompanhe se essa for a sua vontade, né? E obviamente Deus não me falou com o trovão do céu, nem nada do gênero, mas de novo, voltando às 3 perguntinhas. Quero, posso ou devo? Eu quero estudar estudos judaicos e árabes na minha área. Eu posso estudar? Fiz os testes, passei, posso. Eu devo? Deus não manifestou a vontade dele sobre isso. Aí é que entra a minha vontade humana, mas eu não estou fazendo mal para ninguém. Estou contribuindo com o reino de Deus, com estudos bíblicos e tudo. Ou seja, dentro dessa vontade geral de Deus, não há nenhum mal nisso. Mas Deus não vai me revelar e nem me revelou especificamente o que eu deveria fazer. Essa é a questão. Assim entendo também, né? Agora, o que acontece, às vezes a gente ora a Deus querendo já colocar uma pauta. Porque, de repente, a pessoa que está orando, ela já perguntou, será que é a vontade de Deus, né, que eu seja o eunuco pelo seu reino? Sim. Será que é a vontade de Deus que eu não tenha filhos biológicos, mas tenha muitos filhos do coração? Perfeito. Porque você tem lindos testemunhos de pessoas que oraram e Deus atendeu, concedeu o desejo. E outras pessoas que oraram e através da oração, Deus foi modificando o desejo. Verdade. Perfeito. Porque a oração não é para modificar Deus, é para modificar a gente. Tá. Bom, o Pleibio Giannini de Mineiros, lá em Goiás. Mais uma vez, parabéns pelo programa, reverendo Heber, tá? Obrigado, Deus abençoe você, Pleibio. Em meio a tanta depravação na televisão aberta brasileira, vejam só, tem se mantido como luz em meio às trevas. Sobre o tema, sem dúvida nenhuma, a maneira de se distinguir a voz de Deus da voz de nosso coração é a oração. Digo por experiência própria. Ano passado, comecei a estudar para um concurso, atraído pelo bom salário. Não me preocupei muito em orar a Deus pedindo uma direção. E após alguns meses de estudo, consegui ser aprovado. Após a notícia da aprovação, fiz o que deveria ter feito antes de ter começado a estudar. Coloquei-me em constante oração para saber se realmente aquela era a vontade de Deus para a minha vida. Após isso, decidi por não prosseguir no concurso, pois a paz de Cristo foi o árbitro, e aí acaba o espaço aqui. Né? Mas eu entendo o que ele quis dizer. Tem um versículo em Gálatas, né? A paz de Cristo, o árbitro. Seja o árbitro em vossos corações. Só que o que ele falou aí tem um fator complicante, né? E aliás, foi tocado no assunto bem no início do nosso debate, né? do programa. Essa coisa de sentir a paz no coração como sendo o
único critério, o critério por excelência para saber se é certo ou errado o que eu estou fazendo, não pode ser exatamente isso. Porque há pessoas cuja ética, moral não é baseada na Bíblia e ela pode fazer N situações, sei lá, vamos pegar um exemplo bobo, pegar uma caneta, uma simples caneta que não é dela. Ela não sentiu um pingo de peso no seu coração por isso. Ela se sentiu totalmente tranquila, se sentiu em paz no sentido. Eu só estou dizendo para nós não interpretarmos equivocadamente esse texto. Mas a paz de Cristo só pode ser o árbitro dos nossos corações se nós estivermos em perfeita harmonia com a vontade de Deus. Exato. Aí Deus incomoda. Sim, por exemplo, deixa eu fazer uma pergunta pro professor Júlio César. O senhor já teve vontade de estudar parapsicologia? Já. Estudou? Não, só pesquisei pelas bordas. Certo. Porque é um negócio que meio que, né? Sim, hoje a própria pela física quântica, né? Você reconhece que o mundo, né, usando uma linguagem figurada, nós temos universos paralelos, nós temos múltiplas dimensões, né? Então, acreditar que o mundo, né, que nós vemos, né, é o mundo, né, em sua totalidade, né, que a realidade é só aquilo que é identificado pelos nossos sentidos, vamos dizer que isso é anticientífico. Agora, há essa série de mistérios. Você vê muitos fenômenos religiosos, né, que são comuns no meio evangélico, da Umbanda, do Candomblé, do Espiritismo. Então, queria a pessoa pensar, esse homem, né, eu tenho que ouvir a instrução dele, né, porque ele revelou segredos do meu coração. Mas você vai ver lá o testemunho de uma mulher que ela foi no centro espírita e o cara falou também, revelou segredos dela, o pai de santo, a mãe de santo. Então, quando a gente pega todos os critérios, tanto os objetivos quanto os subjetivos, eles podem ser relativizados. Por exemplo, o fato de não sentir também nenhum desconforto, né, nenhum conflito, muitas vezes também leva a pessoa ao auto-engano. Por exemplo, tem pessoas que enveredam, né, por um caminho do erro e elas pensam assim, como eu não sofri assim, nenhuma punição logo em seguida, né, como eu não sofri nenhum acidente, eu não fiquei desempregado, pelo contrário, minha vida continua normal, significa que Deus está apoiando, Deus está aprovando. Como eu ouvi uma história recentemente do pastor, né, que ele estava tendo um caso com uma amante, estava tendo um caso, né, com sua amante, e ele continuava orando, expulsando demônios, ministrando, as pessoas se convertendo, os demônios irem embora. Isso levou ele ao engano, que eu pensei, mas assim, isso não alterou em nada. Eu continuava a minha vida normal. Então, como eu entendo isso? Que o justo, ele não vive pelo que ele sente, ele não vive pelos arrepios, ele não vive pelas emoções, ele vive pela fé. E é essa fé que deve levar eu a agir, independente do meu estado, de como as minhas emoções se encontram. Porque muitas vezes eu me sinto assim, culpado de coisas que não dá razão de eu ter culpa. E o testemunho da palavra, ele tem que ser mais forte do que a acusação do meu coração. Se Deus perdoa, né? Se Deus está chamando, não importa se eu não sinto que eu não estou perdoado. É verdade. É o texto de João, né? João fala isso. Se o nosso coração não nos condena, ele relativiza essa ideia também. A nossa emoção, o nosso coração. Não. Se o seu coração acusa, a palavra de Deus é maior que o seu coração. Então a própria Bíblia relativiza essas percepções, o que deixa muito mais complicado para a gente ir agir pela fé, né? Verdade. Aldo Bernardi Ivanovic, de Florianópolis, Santa Catarina. Essa história de ficar ouvindo a voz de Deus, do Espírito Santo e outros mais tem deixado muito louco sem tratamento nos dias de hoje. Vejo em muitos lugares pessoas apresentando uma fase psicótica chamada discurso religioso e todo mundo passando batido naquele transtorno. Da mesma forma que fazem com os psicopatas sociais, que viram até ídolos e jovens e estão na mídia com destaque. Esses que chegaram nesse tipo de surto podem até arranjar seguidores ou serem tidos como pessoas de fé. Há cerca de uns 20 anos, quando falei para o meu pai que um conhecido me relatou que passou a tarde conversando com Deus, ele me disse, as pessoas estão enlouquecendo e muita gente nem perceberá isso, né? Mas, no futuro, né, eu mandaria internar. Bom, vamos ver o que isso. Eles foram para Conde Sarzedas, a rua lá onde tem bastante loja de crente,
ouvir os evangélicos sobre o tema de hoje. Vejam só. Como distinguir a voz de Deus da voz do nosso coração? Olha, é tão fácil, né? Só saber interpretar o que Deus faz por você. É difícil. É difícil, a gente tem que orar para isso. Sentir Ele em nossos corações e mostrar para a humanidade que nós temos eles, que nós andamos com Ele. Olha, é difícil responder essa pergunta. Mas eu acho que assim, acho que a voz de Deus, ela acaba sendo tão mais forte que a voz do nosso coração, que é como se não tivesse como você não escutar aquilo que tá mandando, pedindo para você fazer ou para você mudar. Enfim, acho que é uma coisa sobrenatural mesmo, não tem como explicar. A gente sabe que Deus está falando porque Ele vai tocar no nosso íntimo e só assim mesmo para saber. A Bíblia diz que enganoso é o coração do homem, né? E a voz de Deus é a voz de Deus. E nunca a voz de Deus é a voz do povo. A gente tem que estar com nossos corações preparados para ouvir a voz de Deus a todo instante, né? E aguardar que Ele fale em nossos corações. Com certeza Deus fala. Amém. Legal. Gostei de vários depoimentos aí, principalmente que as moças foram mais honestas que os rapazes, né? Que os homens. Os homens, não é simples, é fácil. As mulheres, é difícil. Elas foram, acho que elas foram honestas, né? É claro que quando a gente fala que, aliás, Heber, quando eu recebi o convite para vir ao programa, teve um amigo que ele comentou, inclusive, falou: poxa vida, hoje você está sabendo distinguir tudo, né? Até a voz de Deus, né? Uma coisa tão, né? E aí entra todos os elementos subjetivos que foram muito bem colocados com outras palavras pelas pessoas entrevistadas, né? Nesse aspecto. E realmente tem questões que são difíceis. Por isso que nós comentamos no início que se nós usarmos a Bíblia como a base dessa fundamentação para ouvir a voz de Deus, e aí de novo eu bato na tecla da questão ética e moral, uma ética, uma moral, uma conduta de vida que é pautada pelos ensinamentos bíblicos, sem dúvida alguma nós não erraremos. Isto não significa, é bom nós frisarmos aqui, que Deus ele dará todas as respostas, como foi dito, né, a cada um dos nossos anseios. Ele falará de uma forma bem geral, mas especificidades e exceções são tratadas como exceções. E aí, de novo, eu não posso uniformizar ou homogeneizar a voz de Deus e achar que aquilo que Deus falou comigo, a maneira como Ele falou comigo, será idêntica à maneira ou à forma pela qual Ele fala com você, ou com o Júlio, ou com os telespectadores. Neste aspecto, ela é subjetiva, né? Mas por isso que nós temos que nos pautar na era em que nós vivemos, tendo a Bíblia em nossas mãos, nas Escrituras. E é interessante também, Heber, a gente pensar no seguinte fato: quando a gente fala da voz de Deus, nós estamos falando, como a telespectadora ali, a pessoa entrevistada bem lembrou, nós estamos falando de algo sobrenatural. A voz audível é uma teofania, numa linguagem teológica, né? É uma manifestação de Deus. Agora, nós tendemos a pensar que os milagres, eles também diminuíram ao longo da Bíblia. E, da mesma forma, a voz de Deus também, ela não aparece mais na Bíblia. Ela só aparece no início, em Gênesis ou no Antigo Testamento, e ao longo das Escrituras, no auge no Novo Testamento, vamos assim dizer, ela some. Eu particularmente entendo que os milagres do Antigo Testamento, eles também estão bastante presentes no Novo Testamento, só que, de acordo com alguns textos, a tônica lhe dada não diz respeito aos milagres. E por isso que situações como, por exemplo, a voz de Deus ou a voz audível, que pelo que nós vemos ali no texto de Atos, no capítulo 9, não são representados. Então, uma crítica muito comum que se ouve ou é feita é que os milagres, eles são mais esparsos, mais diluídos, eles desaparecem no Novo Testamento, por exemplo, nas epístolas paulinas, joaninas ou petrinas. Só que eu particularmente entendo que o propósito das epístolas joaninas, paulinas ou petrinas não é, primeiro, que não são textos narrativos. Os evangelhos e Atos são. Eles são textos que falam mais de questões
teológicas. Então não faz parte desses textos descrever os milagres, e já faz parte da estrutura literária dos evangelhos e de Atos fazerem. Então nós não podemos também achar que, na época de Paulo, ele não curava mais. Curava. Mas tem pessoas que falam, né? Não. Ele deixou Trófimo doente em Mileto porque esse poder de cura, os milagres diminuíram. Na verdade, eu acho que seria interessante nós pensarmos, será que os milagres ali diminuíram? Ou porque as epístolas paulinas, joaninas e petrinas, por terem um propósito mais teológico e não narrativo, elas de propósito não tratam da descrição de milagres. Porque nós, às vezes, e eu estou dizendo tudo isso, tem um propósito, porque o nosso assunto, que é a voz de Deus, ela envolve também o elemento sobrenatural. E é por isso que eu quis colocar isso. Mas em 2 Coríntios, Paulo fala que ele se apresentou com as credenciais do apostolado, prodígios, sinais, maravilhas e tudo mais, né? Verdade. Mas quem tem o dom não significa, né, a sua eficácia invariável, né? Tanto é que muitos, Paulo não curou Timóteo, né, das suas dores do estômago, né? E Paulo mesmo não se curou, né, do espinho da Deus carne. não quis. Deus não quis, né? Então, o fato de ter o dom não significa que sempre que orar, a pessoa vai ser curada, né? E aí a voz de Deus é específica para ele, né? A minha graça te basta, e continua com o espinho, né? A minha graça e o meu espinho, ou seja, é a vontade de Deus. Ou seja, a voz de Deus expressa pela sua vontade. Paulo, fique com a minha graça, mas com os espinhos também. Alfredo Pinto, de Cariacica, no Espírito Santo. Simples, na prática da justiça, agindo para Deus e para o próximo, esquecendo do eu. Cristo assimilou e ensinou isso muito bem na tentação do deserto. Diferente de muitos cristãos que estão usando versículos bíblicos oferecidos pelo coração Satanás e desagradando a Deus. Ouvindo o seu coração, estão dizendo: é a palavra que diz, é a palavra que diz. Mas não é o momento e nem a ocasião de ser aplicada em você, e nem no que você está planejando fazer. Muitos com a Bíblia na mão acham que não necessitam de mais nada, e é aí que mora o perigo. Satanás ofereceu vários versículos bíblicos para Cristo agradar a ele mesmo. Aquelas ofertas eram setas em seu coração e ele recusou todos, né? Mas se a Bíblia só não basta, precisa de mais o quê? A Bíblia é o fundamental, né? Agora, Deus não nos fala, Heber, é o que a gente comentou no início, Ele não fala somente a partir da Bíblia na nossa época, Ele fala a nossa consciência, né? Nós pegamos textos de Romanos no capítulo 1, o texto diz lá que o homem ele é indesculpável diante de toda a obra criativa divina. Então Deus nos fala por meio da ordem que existe na sua criação, né? No universo, pela perfeição com que Ele fez todas as coisas. Então são formas de Deus falar ou de ouvirmos a sua voz. Quer dizer, se há uma criação tão maravilhosa quanto esta, dentro da qual nós estamos inseridos, então ela só pode ser oriunda ou resultado de um ser que é superior a toda esta obra feita. O Espírito Santo. O Espírito você Santo pega lá essa passagem, o capítulo 2, ele fala que quando os pagãos, né, os gentios, que não têm a lei, mas agem espontaneamente, né, de acordo com a lei, eles não agem dessa forma, de acordo com o espírito da lei, por uma abstração, mas o Espírito Santo, de uma forma secreta, né, está ministrando, está revelando, como nós vemos lá em Amós, né? Eu não fiz apenas o êxodo dos hebreus, eu fiz também dos egípcios, eu fiz também dos filisteus. Então, o Espírito Santo atuando também, muitas vezes de uma forma que não é identificada, de uma forma que não é explicitada. Mas a gente não, o Evangelho, né, ele não se torna, né, concreto em nossa vida se não for pela ação do Espírito Santo. Se nós temos a Escritura, é uma bênção, vamos utilizar. Mas a gente não pode achar que Deus ele precisa estar limitado às Escrituras para se revelar. Se fosse assim, os primeiros cristãos também, não, como é que eles teriam recebido a palavra? Pois é. E o nosso tempo está chegando ao final. Vamos pôr no ponto final aqui no programa. Vejam só, agradecendo ao pastor Carlos Augusto Vailate, da Igreja Evangélica Jaboque, e ao irmão Júlio César Silveira, que é professor da Academia Teológica da Graça de Deus, a AGRADE. O contato dos dois está no site vejamsó.com.br, na aba Convidados, clica lá, manda convite, pergunta, e-mail, eles estão à disposição de vocês, tá bem? Somos vizinhos da Zona Leste. Vocês somos lá, quase vizinhos. Moram perto, né? Vamos ver quem vai levar o kit Jô Rezende.
Quem é? Thaís de Souza Campos, lá no Paraná, de Vaiporã. Parabéns, Thaís. Para você que fica com a gente, que fica com essa emissora, a paz e a graça de Jesus, nós nos encontraremos no próximo. Vejam só.